Vejam só, pequeninos, andei fuçando um lado mais intrigante da internet e descobri que essas duas imagens, que parecem duas páginas de um livro. Claro que eu não encontrei o livro todo, mas nessas duas imagens consegui encontrar o seguinte. Nós vemos aqui sobre a origem da humanidade, por incrível que pareça, nessas simples fotos, né, nesses pequenos textos. Aqui nós vemos ilustrações onde apresentam protagonistas bíblicos e históricos retratados de maneira eurocêntrica, né? São figuras africanas, na verdade, afrodescendentes. Temos aqui Zacar, que no caso é Adão, e Lilith. Eles são apresentados como progenitores primordiais. Estão ligados a Atum, um deus egípcio criador. Isso pode estar insinuando que a história da criação no Gênesis foi inspirada, até mesmo apropriada, de mitologias africanas muito mais antigas. Isso aqui é um manuscrito antigo, pequeninos. Ptah, que é frequentemente associado ao Egito, é descrito aqui como pertencente aos primeiros Custas, conectando os núbios e etíopes diretamente à narrativa bíblica. O termo hebreu que é interpretado, na verdade reinterpretado, não é uma identidade étnica, mas uma condição espiritual ou de transição, que significa do outro lado. O termo hebreu significa do outro lado. Isso sugere que essas linhagens africanas eram os verdadeiros hebreus, os hebreus originais. E esta página aqui em específico aponta para uma verdade histórica, a verdadeira origem negra dos povos bíblicos, que teria sido deliberadamente apagada ou distorcidas pelas narrativas atuais que dominaram. E na segunda imagem nós teríamos o que? Uma manipulação genética e uma intervenção divina. Aqui ele fala da glândula Baratari, que eu não sei como é, Baratari, não sei como se pronuncia. Aqui somos apresentados a uma teoria sobre manipulação biológica. Essa glândula aqui foi removida, de Adão no caso, que parece indicar que a humanidade foi intencionalmente enfraquecida. Isso nos revela essa coisa. Seria isso uma metáfora para a queda espiritual? Ou seria talvez uma alusão a experimentos de engenharia genética que foram realizados por forças externas, conhecidas como os Elohim? E também aqui fala sobre os Elohims. Os Elohims como experimentadores. Neste contexto, os Elohims são traduzidos como deuses na Bíblia, e eles poderiam ser vistos como entidades extraterrestres ou interdimensionais, que estão entre dimensões, e esse texto sugere que existe uma rivalidade entre Caim e Abel, que não foi apenas um drama familiar, mas, pasme, foi um experimento conduzido por estas entidades superiores para testar a psique humana. Então esses irmãozinhos foram um teste de humanidade. A insistência de Hauvá, que na verdade é a Eva que nós conhecemos, para Sete, a insistência de Eva para Sete, se parece com os Elohims. Pode ser uma referência de tentar manter uma linguagem pura que conecte essas entidades. Isso indica que a humanidade atual pode ser uma versão diluída ou manipulada de algo muito mais poderoso, né? Seres poderosos estiveram aqui e nós fomos tipo uma diminuição deles, né? Fomos diminuídos, bem diminuídos até chegarmos aqui onde nós estamos hoje. Simples humanos. E por último nós temos aqui Zacar, que Zacar na verdade é Adão. A escolha de Zacar como verdadeiro nome de Adão reforça a ideia de que essas narrativas bíblicas
que nós conhecemos são versões que foram alteradas, foram baseadas. E essa figura é uma referência a um ancestral mais primitivo, talvez mais poderoso, e ele possuía características que foram suprimidas para uma nova versão de humanidade. Mas o que é que isso aqui está sugerindo? Isso está insinuando uma conspiração de dimensões cósmicas, de que primeiro, a original história da humanidade foi ocultada para apagar a centralidade africana e a verdadeira entidade, possível verdadeira entidade das figuras bíblicas. Em segundo lugar, aqui nos diz que a humanidade foi geneticamente manipulada por forças superiores, sejam elas alienígenas ou divinas, como você preferir entender, mas que essas forças superiores, para torná-las mais fácil de controlar, teve que manipular geneticamente os humanos, talvez por meio da remoção de capacidades cerebrais superiores, que aqui está simbolizado pela glândula Barataria. E por último, a Bíblia é um livro codificado. Os eventos como o conflito entre Caim e Abel e a linhagem de Sete estão escondendo muito conhecimento, experimentos, na verdade, sobre a natureza e o controle humano realizado por estes Elohim.